Olá, nós estamos aqui para a nossa terceira aula da classe de catecúmenos, da classe de preparação de novos membros. E hoje a aula é sobre o tema A Trindade. Abra aí a sua lição, né, na página número 11, tá, que trata sobre esta lição, a Trindade. Abra a sua Bíblia também, em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 14. Esse texto é bastante importante, né? E aqui Paulo, ele trata das bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção, conforme o título que aparece aí na sua Bíblia. E aqui Paulo, ele apresenta, né, as três pessoas da Trindade atuando para a nossa salvação. Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Pai, abençoa-nos nesta aula, que ela traga edificação, ensinamento, ó Pai, e que os teus servos aprendam e reafirmem a sua convicção e no conhecimento que esta aula poderá proporcionar a cada um deles. Pedimos a tua direção em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Há uma citação aí, a resposta à pergunta 9 do Catecismo Maior de nossa igreja, que diz assim: há três pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estas três pessoas são um só Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. Vejam, por propriedades pessoais, entendemos que cada pessoa da Trindade tem a sua contribuição específica na obra da criação e da salvação dos pecadores. Quer dizer, são três pessoas e cada uma delas tem a sua contribuição. É um único Deus e três pessoas, né? E cada pessoa tem a sua contribuição na obra da criação e na salvação dos pecadores. O Pai é a fonte de toda a glória e doador de boas dádivas. Efésios 1, 3 a 6. O Filho foi enviado pelo Pai para executar a obra da redenção, né? E o Espírito Santo foi enviado para aplicar a obra de Cristo eficazmente no coração dos eleitos. Então vejam, as três pessoas participam da nossa salvação. O credo dos apóstolos é fundamentado na doutrina da Trindade. É por isso que nós temos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, creio no Espírito Santo, não é? Então, o credo apostólico ele é fundamentado na doutrina, no entendimento da existência de um único Deus, mas que subsiste em três pessoas.
O primeiro ponto da nossa lição é a doutrina explicada. Então a Bíblia ensina que existe um só e único Deus vivo e verdadeiro que subsiste como Pai, Filho e Espírito Santo. Essas verdades estão contidas em textos como Mateus 28:19, né, lá no texto da Grande Comissão, que a igreja deveria batizar os convertidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Na bênção apostólica, né? Quer dizer, todas as vezes que o pastor impetra a bênção apostólica sobre a igreja ao final do culto, ele faz referência à Trindade. Então, quando falamos das três pessoas da Trindade, temos de ser cuidadosos para não pensar em três indivíduos. Não são três indivíduos, são três pessoas. Essas três pessoas são iguais em poder, né, iguais em glória, essencialmente são iguais, um único Deus, mas são três pessoas, né? Há distinções, portanto, na Trindade, mas não há confusão entre ou na Trindade. Por exemplo, as três pessoas têm a mesma substância e, como eu já disse, são iguais em poder e glória. Contudo, o Pai não é o Filho, quer dizer, o Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai não é o Filho e não é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai nem o Espírito Santo. E o Espírito Santo não é o Pai e nem é o Filho, né? Mas ao mesmo tempo reconhecemos uma ordem, sem que haja qualquer distinção de procedência cronológica. Quer dizer, não houve um tempo em que o Pai existia, o Filho não, e que o Espírito Santo não existia. Não, né? Eternamente as três pessoas existiam e subsistiam em Deus, né? Mas há na Trindade uma subordinação essencial, quer dizer, o Filho está subordinado ao Pai. Nós vemos Jesus mesmo falando, né? Eu vim fazer a vontade do Pai. E você vê ao mesmo tempo o mesmo ocorrendo do Espírito em relação ao Pai e ao Filho, né, de que o Espírito Santo procederia do Pai e do Filho. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo que procederia também do Pai. Então veja, essa relação, né, entre eles são iguais em poder, iguais em glória, mas há uma subordinação, não é? Por causa da função que exercem, da pessoa que são, há essa subordinação, tá? O texto aí de Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14 é muito importante para entendermos, né? Entendermos essa relação que há entre as pessoas da Trindade. O ponto 2 aí é a Trindade no plano da salvação, e nós vamos dar uma olhada aí nesses ensinamentos à luz, como eu falei, de Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14, tá? Então há um só Salvador, o Senhor, que é Deus no sentido trino. Então nós lemos a declaração: eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Tá? O apóstolo Paulo, portanto, apresenta esse único Salvador em sua expressão trina. Quer dizer, é Deus quem nos salva, mas cada pessoa de Deus, cada pessoa da Trindade exerce uma função em nossa salvação. Nós não dizemos assim que o Pai morreu por nós na cruz, não. Quem morreu foi o Espírito, foi o Pai. Olha a confusão aqui, né? Quem morreu foi o Filho, né? Também não dizemos que o Pai foi enviado ao nosso coração. Nós dizemos que o Espírito Santo foi enviado ao nosso coração. Ele foi derramado sobre a igreja. É claro que o Deus Trino está conosco, tá? Mas fazemos esta distinção, tá? Jesus está no céu e o Espírito Santo foi derramado. Então veja, temos que entender esta distinção, né? Quer dizer, oramos ao Pai através do Filho pela mediação do Espírito Santo. Quer dizer, é desta maneira que Jesus mesmo nos ensina a orar: Pai nosso que estás nos céus. Né? E ao mesmo tempo sabemos que só podemos nos aproximar de Deus através de Cristo Jesus. Ele é o mediador, né? Sem ele não há como recebermos nada do Pai
ou nos aproximarmos de Deus, não é? Então veja essa distinção. O Pai opera pela mediação do Filho, não é? Na Bíblia há repetidas expressões em Cristo. É de suma importância discernir a centralidade e mediação de Cristo. Quer dizer, tudo aquilo que o Pai faz por nós é através da mediação de Cristo. Ninguém será salvo senão através de Cristo Jesus, né? Quer dizer, ele é o mediador. O texto ali de Efésios, capítulo 1, mostra isso, né? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, ou de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo, assim como nos escolheu nele, né, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção por meio de Jesus Cristo. Então veja que fica claro para nós, né, que o Pai opera pela mediação do Filho. O Filho realizou a vontade do Pai por meio da obra objetiva da redenção. Quer dizer, a redenção é a manifestação do cumprimento da vontade do Pai. Lembram-se lá, quando Jesus estava no Getsêmani, Jesus então orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quer dizer, Jesus se sujeita à vontade do Pai, e ele morre para fazer a vontade do Pai, pagando o preço da nossa redenção, não é? Então Jesus morre em nosso lugar, a fim de realizar a vontade do Pai. E o ponto 3 aí é o selo do Espírito Santo. É interessante que Paulo, no versículo 14, diz assim, falando acerca do Espírito Santo, né? Tendo também nele crido, versículo 13, foste selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor. Paulo usa duas expressões para se referir ao Espírito Santo aí, né? O Espírito Santo é o selo. O selo era usado para autenticar. Até hoje, né, nós usamos selos para autenticar um documento, né? Você vai no cartório, para autenticar lá o documento é colocado um selo, né? Uma marca, às vezes tem até uma marca d'água. O selo garante a autenticação do documento. Na época do apóstolo Paulo, na época de Jesus, em todo o tempo, né, em que os homens sempre procuraram autenticar algo, utilizaram o selo, né? O rei tinha um anel e, portanto, ele usava esse anel como um selo, como uma marca. O Espírito Santo é o selo, né? A garantia de que nós somos os filhos de Deus, o Espírito Santo em nós. E ele também é o penhor, né? Penhor é algo que nós deixamos como garantia de pagamento. Você vai no banco e empenhora a sua aliança, empenhora uma joia, não é? Algum objeto que você tem, por aquele valor, por aquele objeto você recebe um valor e o objeto fica como garantia. O Espírito Santo é a garantia de que nós seremos salvos até o último dia. Então a obra da salvação é uma obra do Deus Trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos na nossa salvação. O ponto 3 é a negação da Trindade. Há religiões, né? Há seitas, melhor sendo dito desta forma, né? Há seitas que negam a verdade da Trindade, de que exista três pessoas, né? Que são um único Deus, três pessoas na divindade. Por exemplo, as testemunhas de Jeová, elas não acreditam, as testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus seja Deus como o Pai o é, e falam do Espírito Santo como sendo uma força, uma energia, e não como sendo uma pessoa, tá? Então as testemunhas de Jeová, também os mórmons, eles não acreditam. Há aqueles que são chamados de unitaristas, né? Que também não acreditam em três pessoas. Os modalistas, que falam
na existência de modos de Deus, né? Quer dizer, em determinada época Deus se manifesta como Pai, em outra época Deus se manifesta como Filho, em outra época Deus se manifesta como Espírito. Mas isso é negar as Escrituras, a palavra de Deus, né? Nós vemos lá no batismo de Jesus, sendo batizado, né? O Espírito descendo sobre ele na forma de pomba, e uma voz do céu dizendo: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Nós temos ali as três pessoas no mesmo momento se manifestando, né? Isso é prova da Trindade. O ponto 4 aí é características da Trindade. O Pai revela o caráter paternal de Deus. Ele é a origem de todas as coisas, como nós vimos no plano da salvação. O Filho é mediador. O Pai executa seus planos pela mediação do Filho. Foi o Filho quem efetuou objetivamente a redenção do pecador. O Espírito Santo é vivificador das obras do Filho, aplicando subjetivamente, né, a redenção no homem. Então, quer dizer, no tempo e no espaço, o Espírito Santo aplica a obra da redenção, realizada no passado, mas aplicada hoje ao pecador que se arrepende. Então, sem essa vivificação, a redenção ficaria sem aplicação e seria totalmente ineficaz. Assim entendemos cada unidade na Trindade como ela é necessária. Há um só Deus vivo e verdadeiro que subsiste em três pessoas iguais em poder e glória. Concluindo aí, eu vou ler uma citação que está aí na sua lição, que é do reverendo Heber Carlos de Campo, no livro Ser de Deus. Ele diz o seguinte: se não há Trindade, não há encarnação. Se não há a encarnação do Verbo, a expiação torna-se apenas uma apresentação teatral sem qualquer significação para nós. Se foi apenas um homem quem morreu na cruz em nosso lugar e em nosso favor, ainda estamos mortos em nossos pecados. Se não dermos a devida importância a essa doutrina, a justificação pelo sangue de Cristo fica totalmente sem sentido. Nossas culpas continuariam conosco, porque um homem simplesmente não pode levar a culpa de outros homens, morrendo na cruz, sem condições de ressuscitar pelo seu próprio poder. Se não houve a Trindade, ainda estaríamos com a dívida por pagar. Poderíamos depender da obra de um homem para ter nossa dívida paga. É porque o Redentor é Deus homem que podemos ter cancelado a nossa dívida. Se não dermos a devida importância à doutrina da Trindade, o objeto de nossa fé, Jesus Cristo, é apenas um homem, nada mais. Somente a doutrina da Trindade faz com que vejamos em Cristo o Verbo encarnado. Deus nos abençoe, que você dê atenção à doutrina da Trindade, que você compreenda o modo de Deus agir, né? De que esse Deus subsiste em três pessoas, mas não são três deuses, mas são três pessoas iguais em poder, mas que exercem funções diferentes a nosso favor no que se refere à salvação, né? Há uma subordinação entre as pessoas, quer dizer, o Filho é subordinado ao Pai, o Espírito Santo é subordinado ao Filho e ao Pai, procede do Filho e do Pai, né? Quer dizer, não há uma questão cronológica, né, de existência entre as três pessoas da Trindade. As três pessoas existem eternamente como um único Deus, mas há diferenças, né, distinções entre as pessoas, embora sejam iguais em poder, em glória. Há distinções com respeito à maneira como agem as três pessoas em nosso favor para a nossa salvação, e na criação de todas as coisas também agiram. Que Deus o abençoe, que você seja edificado com esta lição. Se houver dúvidas, me encaminhe para que eu possa responder essas dúvidas. Um grande abraço, Deus o abençoe.